Fala, historiadores, tudo bem com vocês? Vamos lá, galera, vamos dar continuidade à Quarta República, pessoal. Então, como foi visto no último vídeo, temos o governo Eurico Gaspar Dutra, certo? Passou. Vamos agora para Getúlio Vargas. Sim, Getúlio Vargas foi eleito democraticamente presidente do Brasil. De 1951 até 1954 foi o mandato do nosso queridíssimo Getúlio Vargas, amigo dos trabalhadores. Vamos lá. Getúlio Vargas tinha um objetivo de ter um governo sobre o Brasil que pretendia ser nacionalista. Nacionalista é aquele governo mais que é puxado para o lado do proletariado, do trabalhador, que se choca com as ideias dos liberais, que é mais dos empresários. Vamos lá. No governo Vargas teve o Estado interventor, que constantemente investia na economia, pesadamente no sistema de energia, sistemas de transportes e nos sistemas de portos. O governo Vargas também acabou fundando o Banco de Desenvolvimento Econômico, que é o BNDE, mas nos dias de hoje foi adicionado o nome social. Então a gente conhece mais por Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Vamos lá. Um dos pontos mais chave durante o governo de Getúlio Vargas foi a campanha do petróleo. Os nacionalistas defendiam a criação de uma empresa estatal brasileira, 100% brasileira, que para eles deveria ser única e responsável pela extração do petróleo no Brasil. Eles defendiam que a estatal brasileira deveria ser a principal responsável por estar consumindo e pegando o bruto do petróleo nacional. Com isso, os liberais, por sua vez, defendiam que as empresas estrangeiras também deveriam ter direito a explorar o petróleo brasileiro. Sim, se você tivesse os liberais defendiam que se você, estadunidenses, tivesse uma petrolífera e quisesse montar para retirar o petróleo do Brasil, você poderia. Já em 1953 foi aprovada a lei que criou a nossa Petrobras, empresa estatal brasileira que obteve um monopólio sobre a extração sobre parte do refino do petróleo brasileiro. Isso mesmo, a Petrobras foi criada em 1953. Vê que marca importante, que joga aí na tela, editor, a foto de Getúlio Vargas melando a mãozinha de petróleo. Dessa forma, os liberais não foram totalmente derrotados diante dos nacionalistas. Por meio de acordos, conseguiram fazer que as refinarias particulares já instaladas no país pudessem permanecer no mercado. Então, empresas privadas, incluindo empresas estrangeiras, tais como a Shell, que até hoje a gente consegue sobre ela, e a Texaco, que também é uma das principais produtoras de óleos automotivos, pudessem distribuir derivados de petróleo no mercado brasileiro. Vamos lá. Por conta dessa estratégia de empresas estrangeiras, aconteceu a Lei de Lucros Extraordinários, que o governo Vargas impôs em 1953. A lei estabelecia que empresas que no máximo 8% dos seus lucros obtidos no Brasil para o exterior. Então, a matemática é fácil. Vamos lá. Você tinha uma empresa e que os lucros eram de 100%, certo? Esses lucros de 100%, 92% ficava para o Brasil e 8% voltava para o país de origem. No caso, você que está me assistindo tem uma empresa na Espanha. Vamos pegar a Espanha. Você tem uma empresa na Espanha e quer pegar e montar uma empresa dentro do Brasil. A lei de lucros extraordinários determinava que 92% do valor obtido na empresa no Brasil ficaria para o governo brasileiro e 8% retornaria para a Espanha. Então, 8% de todo o lucro que a empresa obteve é que voltava para eles mesmos. Contudo, no fim das contas, a oposição liberal capitalista, comandada pela União Democrática Nacional, conseguiu barrar o projeto de lei e a proposta não se tornou lei. Era apenas um projeto. No início de 1950, a taxa de inflação estava altíssima, o preço das coisas subiam muito. E para piorar a situação, os salários dos trabalhadores estavam sendo reajustados. Já fazia um bom tempo que eles não eram reajustados, na verdade. O trabalhador passou por muito... Lembra do que eu falei do vídeo de Eurico Gaspar Dutra, que o povo já reclamava que não haveria aumento? Pronto, ainda não tinha aumento em 53. Então, no início de 1953, houve uma das maiores greves, que era direito à greve, que Eurico Gaspar Dutra tinha retirado e voltou logo após isso. Teve a famosa Guerra dos 300 mil, envolvendo tecelões, marceneiros e trabalhadores industriais. Joga a foto aí,
editor da greve. Em junho de 1953 também houve a greve dos marítimos, que paralisou milhões de milhares de trabalhadores no Rio de Janeiro, de Santos e de Belém. Isso, a paralisação foi nos principais portos brasileiros. Para resolver o problema dos salários, Getúlio Vargas nomeou o nosso querido João Goulart, o seu aliado de líder de Partido Trabalhista Brasileiro, o nosso PTB, que futuramente ficaria conhecido como Jango. Tinha como uma de suas principais bandeiras o aumento de 100% do salário. Basicamente, o aumento de 100% do salário se o salário é 1.320 atualmente, então João Goulart pretendia que o aumento do salário mínimo seja de 100%, que seria basicamente, o salário não é 1.320, a partir da aprovação dessa lei, ele seria 2.640. Ele aumenta 100% do valor, ele dobra. Então, as habilidades de Goulart negociar com os grevistas e se aproximar dos trabalhadores desagradavam demais os liberais, acusando-se até que João Goulart seria um suposto comunista ou simpatizante do comunismo. Então, a pressão da oposição e de alguns militares fez com que Goulart se demitisse do Ministério do Trabalho, que Getúlio Vargas nomeou ele. Só que dia 1º de maio de 1954, Vargas assinou o decreto que, antes de João Goulart ser demitido, ele assinou um decreto aprovando isso. E no dia 1º de maio de 1954, como eu havia falado, Getúlio Vargas assinou o decreto proposto por Goulart e autorizou o aumento de 100% do salário mínimo. Com isso, o trabalhador teve o seu salário dobrado e, para comemorar no 1º de maio, que é o nosso Dia do Trabalhador. Vamos lá. Com isso, aconteceu uma crise política. Vargas tinha o apoio da massa dos trabalhadores. Tudo que fosse trabalhador apoiava Vargas. Porém, a oposição com seu governo aumentava mais ainda. Os políticos da UDN, setores empresariados nacional e internacional, governo dos Estados Unidos, descontente com aquela criação da Petrobras em 1953 e com a proposta de leis e de lucros dos 8% que eu expliquei, e alguns militares das Forças Armadas passaram a atacar diretamente e demais o governo de Getúlio Vargas. A imprensa oposicionista passou a atacar duramente o presidente, acusando de ser corrupto. E com isso a gente vai até 5 de agosto de 1954, que foi um dos meses mais conturbados de 54 do governo de Getúlio Vargas. Porque ocorreu o crime na rua Toneleiros, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Um atentado a tiros contra a vida do jornalista e político que viraria deputado, o senhor Carlos Lacerda, membro da UDN, e o maior crítico do governo de Getúlio Vargas. Lacerda escapou com vida, porém, infelizmente, o major da aeronáutica Rubens Vaz veio a falecer nesse ataque. A aeronáutica conduziu investigações e apontando um principal autor para esse crime, o senhor Gregório Fortunato, que era nada mais nada menos que o chefe da guarda de Getúlio Vargas. Até hoje isso nunca foi confirmado oficialmente que foi ele o mandante, mas enfim, deu o que falar, não é? A oposição se aproveitou da ocasião e fez diversos ataques ao presidente. E nos dias 22 e 23 de agosto de 1954, oficiais militares lançaram um manifesto nos quais exigiam publicamente que Getúlio Vargas se renunciasse ao cargo de presidente. Isolado politicamente, Getúlio Vargas escreveu sua carta de testamento. Joga aí, editor, a carta de testamento de Getúlio Vargas, que basicamente é sua carta de suicídio, e cometeu um atentado contra a vida dele mesmo no dia 24 de agosto de 1954. E maior parte da população se comoveu com o suicídio de Vargas e revoltou multidões de trabalhadores, atacaram e destruíram sede de jornais da oposição, apedrejaram a embaixada dos Estados Unidos e com isso tudo Carlos Lacerda teve que fugir do país, ele se exilou do país. O funeral de Getúlio Vargas foi acompanhado por milhões de pessoas e tanto é que entrou para a história dos maiores cortejos de alguém falecido no Brasil, de alguém famoso falecido, e foi carregado pelo povo o caixão de Getúlio Vargas. Com isso vamos para tensões e tentativas de golpes
entre 1954 a 56. Vamos lá. Com o suicídio de Getúlio Vargas, o nosso queridíssimo vice-presidente Café Filho assumiu o poder e prometendo que as eleições de 1955 seriam realizadas normalmente, como se nada tivesse acontecido. O presidente interino montou um ministério composto por sua maioria de políticos liberais, que a maioria era políticos nacionalistas, que eram parceiros de Vargas. No início de 55, Café Filho promulgou a Instrução 113 da Superintendência da Moeda e do Crédito, que criou facilidades da entrada do capital estrangeiro, já melhorando a sua parceria com os Estados Unidos. Já vamos carregar para as eleições de 1955 e uma pequena tentativa de golpe, não é? As eleições presidenciais estavam marcadas para o dia 3 de outubro de 55, que a gente já sabe que foi Juscelino Kubitschek que ganhou. O Partido Social Democrático se aliou ao Partido Trabalhista Brasileiro, que era antes os apoiadores do nosso queridíssimo Getúlio Vargas. Lançou o ex-governador de Minas Gerais, nosso querido JK, Juscelino Kubitschek. E como candidato à presidência também o ex-ministro do Trabalho, João Goulart, que era para vice-presidente. Kubitschek, Goulart. Feito a primeira chapa. A União Democrática Nacional, a UDN, a União Democrática Nacional lançou como candidato à presidência o general Juarez Távora, que era um ex-tenentista do movimento tenetismo e adversário do getulismo. Ele era um dos principais autores contra Getúlio Vargas. Na época, as eleições para presidente e para vice eram separadas, portanto, havia sempre o risco do presidente de uma chapa vencer e de uma chapa adversária vencer também, e ficava com ideias opostas e se batendo. E não foi o que aconteceu em 1955. Juscelino Kubitschek venceu a disputa para presidente com 36% dos votos e João Goulart ganhou para vice-presidente. Os políticos da União Democrática não aceitaram tão fácil assim a derrota e argumentaram que a vitória de Juscelino havia sido ilegítima, já que ele não tinha atingido 50% dos votos. Com isso, os udenistas, que eram os membros da União Democrática Nacional, alegaram que Juscelino e Jango eram apoiados pelo comunismo. Eles só ganharam por conta do comunismo, que na verdade quase não existiu no Brasil. Vários políticos da UDN começaram a se reunir e com militares que eram contra Getúlio Vargas e tramar um golpe de Estado no Brasil e impedir a posse de JK. No meio das tensões, Café Filho teve que se retirar, que era o presidente da época, por problemas de saúde, que foi substituído pelo Carlos Luiz, que era o presidente da Câmara dos Deputados e que era favorável aos golpistas. Ele era favorável ao golpe. O exército estava dividido entre o Henrique Teixeira Lott, que era um general, ministro da guerra de Café Filho, e era nacionalista. Do outro lado tinha o general Fiuza Castro, que apoiava claramente o golpe. Com isso aconteceu o contra-golpe de Lott, sim, do general Henrique Teixeira Lott. Ele conseguiu o apoio de diversos militares. Lott conseguiu um apoio dos militares para dar um contra-golpe no golpe, para se dizer melhor, e barrar esse golpe de Estado, 3 vezes, e em curso garantir a posse de Juscelino Kubitschek e Jango. No dia 11 de novembro de 1955, o general Lott ordenou que as tropas ocupassem os prédios públicos, estações de rádio, jornais da capital federal e tudo que fosse comunicação da capital federal. E Carlos Luz foi deposto, o presidente da Câmara, e fugiu da capital com os outros golpistas. Em seu lugar, assumiu a presidência da República Nereu Ramos, então presidente do Senado. Nereu Ramos decretou estado de sítio para controlar a situação tensa no país e no dia 31 de 1956, nosso queridíssimo JK, construtor da capital atual de Brasília, e João Goulart finalmente tomariam posse em seus cargos. Então foi isso, pessoal. Esse foi o episódio 2 da série da Quarta República. Peço que deixem um like, se inscrevam no canal para estar postando o restante da Quarta República. Ainda falta Juscelino Kubitschek, o nosso Jânio Quadros e o João Goulart. Então, galera, o vídeo foi esse. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação. Deixem um like novamente para a gente estar continuando com essa série que vai ser bastante importante para o canal. Então, valeu, falou e fui. Um abraço, fica com Deus e boa noite.